Bom, então vamos para a mensagem. O título da mensagem de hoje é Como subir nas árvores com muita segurança. Será que eu vou falar para vocês como deve subir nas árvores? Eu acho que vou, porque eu gosto muito de subir em árvore, mas com muita segurança. E, na verdade, eu vou falar para vocês de um ensinamento bíblico, um ensinamento que está na Bíblia. Mas, tia, na Bíblia ensina como sobe em árvore? Não, claro que não. A Bíblia ensina a história de homens e mulheres que tiveram Deus agindo na vida deles. E a gente aprende muitos ensinamentos. Essa história de subir em árvore é da minha imaginação. Eu vou contar para vocês uma história na minha cabeça que tem muito a ver com essa fruta que está aí. Você sabe que fruta é essa? Quem falou melancia, errou. Quem falou laranja, também errou. Mas quem falou goiaba, acertou. Realmente isso aí é uma goiaba. E era nas goiabeiras que eu gostava de subir para comer goiaba lá em cima. Porque as goiabeiras, elas têm uns galhos assim fáceis da gente subir. Costumam não ser fortes, bem fortes, e a gente tem que subir com muito cuidado. E essa goiabeira aí, da minha história inventada, era no quintal da casa da Jéssica. A Jéssica tinha esse pé de goiaba lá no quintal e ele estava carregadinho. E aí ela foi e começou a falar com a avó dela, com a avó Esther. Vó Esther, você tem certeza que não é perigoso? Porque eu gosto tanto de goiaba e a nossa goiabeira está carregadinha. Será que eu posso subir? Não é perigoso não, vó? E a avó falava assim, tenho, Jéssica, eu tenho certeza que não é perigoso se você tomar cuidado. Se você tomar cuidado não é perigoso, mas só se você fizer tudo certinho. Você não gosta de goiaba? Então, a melhor maneira de comer goiaba é pegando direto do pé. E a nossa tá carregadinha, né? Olha, eu amo, amo, amo goiaba. E você também. Então, você subindo com muito cuidado, você consegue pegar. Mas você tem que tomar cuidado. Por exemplo, para subir numa árvore, primeiro você precisa ver qual é o galho que você vai pisar. Não pode ser galho fininho. Você só vai colocar o seu pé se o galho for bem forte. Escolhe um galho que aguente o seu peso e se segure bem. Mas só pisa no galho forte, aquele que oferece segurança. Se você desconfiar que o galho é fraquinho, nem tenta. Aí, se você vê que o galho é forte, você consegue pisar. Não desiste, tenta, mas sempre testando os galhos. Se concentra, Jéssica, escolhe direito e vai. E aí, a avó falou com ela, olha, pisa sempre no galho para você primeiro testar, fazer um teste para ver se ele está forte. É assim que a gente faz, assim você consegue. Aí a Jéssica falou, tá bom, vó Esther, eu vou lembrar sempre, eu só vou colocar o meu pé nos galhos bem fortes, bem fortes. Eu não vou colocar meu pé em galho fraquinho, pode deixar, eu vou escolher os galhos que aguentem o meu peso, porque assim tem muita segurança. E pensando bem, na nossa vida parece mesmo uma árvore, né? Tem galho que é mais forte, que oferece segurança, outros mais fraquinhos, que podem fazer a gente cair. E nesses mais fraquinhos, a gente não deve nem tentar pisar. Que coisa estranha, né? A gente achar que a nossa vida é como se fosse uma árvore que tem galho mais fraquinho e tem galho mais forte. Esse, por exemplo, é bem forte. Em compensação, esse daí é bem fracote, não é verdade? Então, a gente tem que aprender a fazer, sabe o quê? Escolhas. A gente precisa escolher qual caminho que a gente vai pisar. Qual caminho? É muito estranho isso, né? Às vezes a gente está indo por um caminho que não é muito que a gente deveria ir.
a gente precisa sempre escolher qual é o caminho bom e qual é o caminho ruim. Qual é o caminho que nos dá segurança e qual é o caminho que não nos dá segurança. E tem várias partes da Bíblia que falam sobre isso. Uma delas está no livro de Salmos, no Salmo 1, e fala sobre os justos e os ímpios. Ai, tia, não sei o que é ímpio. Vou dizer para vocês o que é ímpio. Ímpio é aquele que não crê em Deus, não tem fé, faz as coisas erradas, escolhe o caminho errado. Os justos não. Os justos são aqueles que acreditam na palavra de Deus. Então a Bíblia faz essa separação entre pessoas justas e os ímpios, para poder saber qual é o caminho que eles escolhem. Por exemplo, os justos, eles escolhem sempre o caminho que está certo. Eles sempre andam pelas coisas de Deus, pelas coisas certas. Já o ímpio, ele sempre escolhe o caminho errado e vai para outro caminho. Se vocês prestarem atenção, olha que interessante essa figura. Olha, esse caminho aqui que é apontado para o caminho certo, tem aqui um sol, uma coisa iluminando, e o caminho errado? Tem aqui uma chuva, não é isso? Na nossa vida também é assim. Muitas vezes a gente fazendo escolha de caminhos errados, pisando nos lugares errados da vida, fazendo só coisa errada, aí a gente vai dar em caminhos maus. Puxa, mas o que diz a Bíblia sobre isso? Lá no Salmo 1 ela fala assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Tia, não entendi nada. O que quer dizer isso? Eu vou dizer para vocês o que quer dizer isso, porque eu vou trocar aqui as palavras e vocês vão ver como é fácil. Bem-aventurado é feliz. Então aqui está escrito assim: feliz é quem não aceita conselho de pessoas que fazem coisas erradas e que não imita atitudes erradas. Essa é a interpretação que eu dei do Salmo 1:1. Lá na Bíblia, no Salmo, está dizendo: feliz é quem não aceita conselho de pessoas que fazem coisas erradas e que não imita atitudes erradas. Vamos poder saber direitinho isso vendo algumas figuras? Por exemplo, essas atitudes aqui. Esse menino aqui está empurrando o outro, é uma atitude errada. Esse menino aqui escolheu o caminho errado, de fazer coisas erradas. Ele foi para o caminho errado. Essa menina aqui, olha, está falando palavras feias para a outra. Ela também escolheu o caminho errado. E esse aqui está maltratando os animais. Isso é o caminho errado, o caminho que leva a pessoa a ficar triste, muito triste. Isso não está certo. Então, é igual lá na goiabeira. Se você pisa num caminho, num galho fraquinho, você cai. Essas atitudes oferecem perigo, não são boas atitudes. São galhos fraquinhos da goiabeira. Eles vão quebrar. Por outro lado, quando a gente divide as nossas coisas, essa menina está dividindo um pão com a amiga. Quando a gente trata bem os animais e quando a gente consola aqueles que choram, esse menino está dando um presente para esse menino que está chorando, tá vendo? Ele está sendo muito bonzinho. Ele escolheu o caminho certo. Ela também escolheu o caminho certo. E esse amigo que está tratando bem dos animais também escolheu o caminho certo. Ótimo! Eles escolheram pisar com o pezinho deles num caminho certo, num galho forte, como se fosse lá na goiabeira. Eles escolheram o caminho correto, o caminho certo. Isso é muito importante. Então, o caminho certo é o que deve ser escolhido. O caminho errado leva à tristeza. Isso não é bom, isso não é certo, isso não agrada o coração de Deus.
E lá no Salmo 1 fala que o homem que anda segundo os conselhos de Deus é como se fosse uma árvore plantada junto à corrente das águas. Ela é verdinha e no devido tempo dá o seu fruto. Por quê? Porque ela escolheu ficar próximo das águas, ela escolheu um bom caminho. Em compensação, os ímpios, aqueles que não acreditam em Deus e não têm fé, eles são como palha jogada ao vento. É assim que o Salmo fala, lá no Salmo 1. O Senhor conhece o caminho dos justos. Lá no Salmo 1 está escrito isso. Ele conhece o caminho das pessoas que andam na justiça. Vocês se lembram quando Jesus esteve aqui na Terra? Ele ensinou tantas coisas boas para os discípulos, para as pessoas que estavam perto dele. E até hoje a gente ainda aprende os ensinamentos de Jesus. Não diretamente com Jesus, mas a gente aprende através da Bíblia. E qual é o caminho certo? É amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, amar o próximo como a si mesmo. Jesus disse que Ele quer o caminho, não é isso? Então, a gente, lendo a Bíblia e fazendo o que está escrito lá na Bíblia, né, as coisas certas que a gente aprende, dessa forma a gente escolhe muito bem o caminho onde a gente vai andar. E a gente não corre o risco de andar em caminhos de perigo. E a gente alegra o coração de Deus. Então a gente precisa aprender bem todas as palavras boas que a Bíblia nos diz, todos os ensinamentos. Esse de hoje, por exemplo, que eu ensinei para vocês, eu tenho certeza que vocês aprenderam e ficaram felizes em saber fazer todas as escolhas certas.